Essa figura aí parece um bocado a figura de São Jorge, não parece, não? Um cavaleiro aqui com uma lança derrotando uma figura meio dracônica, no caso aqui é um crocodilo, né? Mas não tá tão distante assim da figura do dragão que a gente vê nos ícones, né? De São Jorge. E essa aqui parece um pouco também, não parece, não? Um cavaleiro com uma lança, só que esse cavalo tem asas, né? E derrota um monstro aqui sob os seus pés. Então, como entender isso aqui, né? Como entender os São Jorges das outras religiões, por assim dizer? Porque esse tema do São Jorge, que a gente encontra como um exemplo, né? A figura de São Jorge é milenar, é extremamente antigo e é central na história das religiões e no estudo comparativo de religiões, né? Então, para a gente entender esses paralelos e a história de São Jorge mesmo, vale a pena a gente se concentrar em três pontos principais. O primeiro ponto é o tema do Chaoskampf, né, que é a luta contra o caos, um tema central na história das religiões. O segundo tema é o tema do cavaleiro contra o monstro no Mediterrâneo Oriental, mais especificamente, onde a história de São Jorge se desenvolve. E o terceiro ponto e daquela figura com o cavalo alado também. E o terceiro ponto é o ponto da história de São Jorge propriamente, né? A vida do santo, segundo os textos mais antigos que a gente tem e segundo a iconografia, né? As imagens mais antigas que a gente tem. Então, eu vou mostrar tudo isso aqui nesse vídeo. A gente começa pelo primeiro tema, que é o tema do Chaoskampf, né? Chaoskampf é uma expressão em alemão que significa luta contra o caos. O termo fica em alemão porque foi um alemão que propôs, o Hermann Gunkel, e aí se estabeleceu e o pessoal continua usando esse termo em alemão, mas significa simplesmente guerra contra o caos, né? Ou luta contra o caos, melhor dizendo. E aqui a gente tem um dos exemplos mais antigos, melhor conhecidos desse tema, que é a luta de Marduk, que é esse deus aqui que tem um raio nas mãos, vencendo uma figura dracônica, que é uma serpente com chifre e braços, que é Tiamat. Essa cena ela ilustra um épico, né, uma história de criação muito antiga, de 1800 a.C. aproximadamente é o texto, né, o Enuma Elish, tem até a edição traduzida para o português, está aqui na minha estante, inclusive, o Enuma Elish, traduzido pelo Jacinto Nunes Brandão, mas essa história babilônica, ela é muito anterior a qualquer texto bíblico propriamente, né, então, para falar da antiguidade dela, e a gente tem esse Deus que, resumindo a história, né, é um deus de uma nova geração, o Marduk. No princípio você tinha as águas, e essas águas são dois deuses, né? Tiamat, uma deusa feminina, e Apsu, um deus, né, masculino. E essas águas se misturam e geram uma nova geração de deuses, e o Marduk é de uma geração depois ainda. E o que acontece é que há um atrito, um conflito entre essa geração mais antiga de deuses, né, os dois principais, e a nova geração, e nesse atrito, o Marduk, e é como acontece entre titãs e deuses olímpicos também na mitologia grega, né? Mas o Marduk é escolhido como, que era um deus nacional da Babilônia, ele é escolhido como campeão dos deuses da nova geração, e ele consegue, de fato, derrotar Tiamat, né? Essa figura associada às águas, guarde isso, águas primordiais, e também representada às vezes com um corpo de dragão barra serpente, cobra, monstro, né? Um corpo também meio amorfo, né? Sem forma bem definida, porque isso representa muito bem o caos, a desordem, né? A falta de forma, a falta de especificidade, né? De especialização. Então, nessa história, o Marduk vence esse monstro marinho, essa deusa, e a partir do corpo dela, ele divide esse corpo em dois inicialmente, para fazer as águas de cima e as águas de baixo, e também estrutura o resto do cosmos, né, do universo tal como a gente conhece, a partir da sua obra criadora ordenadora. Então, uma história de criação que tem como ponto central essa luta do Deus ordenador, que representa o rei também, né? O rei babilônico vai ser identificado e legitimado, autorizado pela figura divina de Marduk. Então, é uma história bastante política também que justifica a concentração de poder no monarca, né? Como aquela figura, né? O rei, que é o único capaz de manter a ordem, manter as coisas no seu lugar, impedir um estado indiferenciado novamente de caos, anarquia, né? Tanto natural quanto social. Então a gente tem essa história do Chaoskampf, representado aqui na Babilônia, 1800 a.C. Um deus com um trovão nas mãos, com um raio, matando um monstro marinho. Né?
E aí a gente encontra algo muito parecido também, e eu vou chegar em São Jorge, tá? A gente encontra algo muito parecido também no que hoje é a Síria, na região antigamente que era o reino de Ugarit, e na figura de Baal, né? Então Baal é um deus que é muito conhecido assim pelas pessoas em geral por causa da Bíblia, né? Porque ele aparece de fato na Bíblia como um rival do Deus de Israel, um falso deus, né? Um deus que não deveria ser adorado pelos israelitas, na história de Elias, né? Já fiz vídeo sobre isso aqui no canal também. Mas então você tem esse Deus que é Baal, que a gente, na Bíblia, a gente não sabe muito sobre as histórias associadas a esse Deus. Ele é um Deus de quê? Ele é um Deus que faz o quê? Né? Filho de quem? Mas nos textos de Ugarit, que eram de povos que adoravam esse Deus, que tinham esse Deus como o seu Deus benigno, né? Eles contam essas histórias. E a gente tem um desses textos que é o Ciclo de Baal, de 1200 aproximadamente antes de Cristo, talvez 1400 até 1200 antes de Cristo, é o desenvolvimento desse texto. E lá a gente encontra a história de Baal, que é esse deus que está sendo representado aqui também com um raio na mão, parece uma lança que vira meio que uma árvore, né? Isso aqui é um raio e uma clava. Ele sempre tem essas duas ferramentas nas suas representações. Uma clava, né? Uma massa, um negócio de dar porrada, né? De dar pancada seca. Então ele tem essas duas armas nas mãos, que são armas feitas por um artesão divino, que é o Kotar Warhassis, né? Sabedoria e habilidade, que significa o nome dele. Ele faz essas armas mágicas para o Baal, e Baal consegue, usando essas armas, derrotar o mar, né? Que é Yam, que é a palavra que significa exatamente mar, mas nos textos, se você for ler o ciclo de Baal, por exemplo, em inglês, né, não tem traduzido em português que eu saiba, você vai encontrar lá o príncipe Yam. Eles mantêm o nome Yam como um nome próprio, mas é a palavra que significa mar em ugarítico, né, que é uma língua assim, muito próxima do hebraico, né, é uma língua semítica também. Em hebraico, mar é Yam também, né? Então aqui a gente tem o deus Baal e se a gente clicar aqui, né, para ver um zoom, você vai ver que Baal está derrotando o mar, e o mar, tá vendo as ondinhas aqui, né? Só que aqui não tá na forma de um dragão, na forma de um monstro marinho, é o mar puramente, mas é o que está sendo atacado aqui, é o que está aos pés de Baal, que também é um exemplo de Kampf, né? Da luta contra o caos, porque Baal é associado à divindade principal, ou uma das divindades principais, né? Tem uma divindade muito importante também, que é El e Asherah, em Ugarit, mas são deuses mais ociosos, assim, são deuses aos quais se recorre em menos situações. Baal é um deus mais ativo, por assim dizer, né? Um deus mais jovem, enquanto El é um deus ancião que repousa mais, né? Então Baal é um dos principais, talvez o principal deus de Ugarit, e ele, portanto, é celebrado, né, nessa história do ciclo de Baal vencendo o mar. Tá, e, curiosamente, a gente encontra, curiosamente não, né? Mas na verdade isso aqui é bastante esperado, como a Bíblia foi produzida nesse ambiente cultural também, no Antigo Oriente, próximo ali essa região de Ugarit, né? Tá ao norte de Canaã, então tá bem próximo ali do ambiente da Bíblia. A Mesopotâmia também tá a leste, né? Muitos contatos culturais ali. Então era de se esperar, pensando no desenvolvimento histórico, né, da religião que se expressa, da ideia sobre o divino, sobre Deus e deuses que se expressa na Bíblia, que a gente encontrasse alguns paralelos em relação a essas culturas vizinhas também, que têm ancestrais comuns, né, historicamente. Então, no Salmo, por exemplo, 74, a gente encontra esse trecho, né? Tu, porém, ó Deus, e aqui está falando do Deus de Israel mesmo, né? És meu rei desde a origem, quem opera libertações pela terra. Tu dividiste o mar com o teu poder, quebraste as cabeças dos monstros das águas. Né? Isso não aparece em Gênesis, mas Gênesis não é a história mais antiga de criação presente na Bíblia. Né? Nos Salmos e em outras passagens poéticas do livro de Juízes, do livro de Êxodo, a gente encontra algumas ideias de criação, provavelmente mais antigas ainda do que a elaboração sobre a criação que a gente encontra em Gênesis 1 e 2. Apesar de Gênesis estar no início da Bíblia, né, isso não significa a ordem que os textos foram escritos ou que as histórias foram inicialmente contadas. Né? Mas aqui, então, a gente tem essa passagem dos Salmos que fala de uma luta de Deus contra o mar também, né? Dividiste o mar, quebraste as cabeças dos monstros das águas. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã. No ciclo de Baal, existe uma figura associada ao mar que é Litã.
que é um cognato, né, uma palavra de mesma raiz do Leviatã hebraico, né? Então o Leviatã é derrotado, o Litã é derrotado por Baal, como o Leviatã é derrotado por Yahvé aqui no Salmo, né? Dando como alimento às feras selvagens, tu abrisses fontes e torrentes, tu fizeste secar rios inesgotáveis. O dia te pertence, a noite é tua, tu firmaste a luz e o sol, tu puseste todos os limites da terra, tu formaste o verão e o inverno. Então é interessante que quando a gente começa a ler esse texto, parece que a referência é ao Êxodo, né? A divisão do mar, lá da divisão de Moisés dividindo o mar vermelho para os israelitas chegarem na terra prometida saindo do Egito, né? Só que aqui existe uma sobreposição de camadas simbólicas, né? Porque a gente tem de fato essa camada aqui, a ideia de libertação, só que a história do Êxodo já é uma repetição da história de criação, quando Deus divide o mar, separa o mar, né? No caso, em Gênesis mesmo fala sobre separação de águas de cima e águas de baixo. E quando a gente vai aqui para o dia te pertence, a noite é tua, tu firmaste a luz e o sol, tu puseste todos os limites da terra. Então, é uma história de ordenação, né? De ordenamento do caos, né? Indiferenciado. Então, ele fixa a luz e o sol, coloca limites na Terra e forma as estações, né? Dá o ritmo, um ritmo previsível, organizado, ordenado para a natureza, né? O verão e o inverno. A gente encontra uma estrutura muito parecida com isso aqui no Enuma Elish também, quando Marduk derrota o mar, né, Tiamat, e divide as águas, colocando as águas de cima e as águas de baixo, ele na sequência cria as estações, fixa os luminares, né, as luzes do que se vê no céu, e por aí vai, né? Então há um paralelo muito claro desse salmo, né, com esses outros textos do mesmo ambiente cultural ali. Eu vou inclusive mostrar alguns trechos do ciclo de Baal em breve, e a gente vai chegar, prometo, a gente vai chegar em São Jorge. E aí a gente vai. Outros trechos, né, que a gente poderia pegar para mostrar esses paralelos, Isaías 51 também fala, né? Por acaso tu não és aquele que despedaçou Raabe, que trespassou o dragão? Está falando sobre Yahvé, né? Então Yahvé derrotou algum dragão. A palavra dragão aqui seria melhor traduzida como monstro marinho. Tanim, se eu não me engano, está no original. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? E aí faz uma conexão com a questão da divisão do mar para que os israelitas, né, chegassem à Terra Prometida. Então tem essa conexão sempre da história cosmogônica, a origem, a criação do mundo ordenado e essa espécie de nova criação, né, depois que é uma história de salvação, né, do caminho do povo eleito, o povo escolhido por Yahvé para a Terra Prometida, é como se fosse um novo começo, né? Então por isso ele repete os temas da história cosmogônica do início do cosmos. E aí, outro trecho aqui em Isaías 27 também puxa esse tema do Caos Kampf, da luta contra o caos, dizendo, né, naquele dia, e aí já projeta isso para o futuro, pensando em uma nova criação, mais uma nova criação, né, um renovo, uma renovação no futuro, escatológica, né, dos tempos do fim. Então diz aqui, naquele dia punirá Yahvé com sua espada dura, grande e forte, Leviatã, serpente escorregadia, Leviatã, serpente tortuosa, matará o monstro que habita o mar. Mais uma vez, então, esse tema do monstro do mar, chamado de Leviatã, inclusive, cognato da palavra litã, né? E a estrutura, esse paralelismo poético, essa repetição, Leviatã, serpente escorregadia, Leviatã, serpente tortuosa, repete um texto lá do ciclo de Baal, que a gente pode. Isso aqui é um. Estou duplicado aqui, né? Mas é porque isso aqui é um print que eu dei lá de uma das aulas do curso Deus entre Deuses, né? Que eu falo longamente sobre isso e outros temas ali da formação da religião que a gente encontra na Bíblia. Inclusive vou deixar o link na descrição, no primeiro comentário fixado, né? Mas aqui, então, nessa parte eu já tinha separado as passagens do ciclo de Baal, em que a gente encontra, por exemplo, esse trecho aqui. Eu estou lendo, então, um texto de Ugarit, tá? Não estou lendo a Bíblia, estou lendo esse texto de um povo que tinha Baal como seu Deus, e eles dizem o seguinte nesse texto: ainda que tenha esmagado Litã, então estou falando de Baal, né? Ainda que Baal tenha esmagado Litã, serpente escorregadia, derrotado a serpente tortuosa, a circundadora de 7 cabeças. Então Litã é chamado de um monstro de 7 cabeças, um monstro com várias cabeças, que é a serpente escorregadia, a serpente tortuosa. É exatamente a imagem que a gente encontra evocada ali em Isaías 27, né? Naquele dia punirá Yahvé com a sua espada, Leviatã, serpente escorregadia, Leviatã, serpente tortuosa, matará o monstro que habita o mar, né?
também a gente encontra, então lembre-se das várias cabeças, né? Também nos textos de Ugarit a gente encontra, então a clava saiu da mão de Baal, né? Ele arremessa essa arma mágica feita pelo Kotal Arrases como um falcão que voa de seus dedos. Essa arma atinge o crânio do príncipe Iam, o mar, né? A fronte do soberano Nahar. Nahar é rio, né? É outro nome para águas também, que é outro nome que Iam recebe no ciclo de Baal. E em outro trecho, seca o valente Baal, seca o auriga das nuvens, né? Aquele que dirige o carro das nuvens como um carro de guerra, porque é um deus associado à tempestade, né? As nuvens carregadas que vêm trazendo o raio, trazendo a chuva, a fertilidade. Né? O Garit não é uma região que tem rios que trazem a fertilidade, mas sim a fertilidade vem das águas que caem do céu. Então, por isso, o deus da fertilidade não é um deus de rio, é um deus de chuva. Né? E, consequentemente, a chuva vem acompanhada pelos raios. Então, o raio é um sinal da vitalidade, da força do deus da fertilidade. Então, o raio é positivo. Né? É um prenúncio de que vem água, consequentemente vem fertilidade dos campos, consequentemente vem comida, né? Provisão. Então, seca o valente Baal, seca o auriga das nuvens, pois nosso prisioneiro é o príncipe Iam, nosso cativo é o soberano Nahar. E aí, nos trechos que eu já peguei aqui, né, a gente pode ver esses paralelos. Tu dividisse o mar e Iam, né? Então, no Salmo, se a gente fosse voltar para o hebraico, né, seria tu dividiste Iam com teu poder, quebraste as cabeças dos monstros das águas, né? Essas múltiplas cabeças remete também à questão das várias cabeças derrotadas por Baal, né, e outras histórias de Caos Kampf que a gente encontra no Antigo Oriente. E também a ideia de secar Yam é matar o mar, né? Matar essas águas que ameaçam a ordem, essas águas da indiferenciação, essas águas caóticas. Né? Então, também no ciclo de Baal a gente encontra essa expressão, né? Seca o valente Baal, e em Isaías 51, Yahvé é chamado de aquele que secou Yam, né? Que secou o mar, as águas do grande abismo. Tá, beleza, mas vamos para São Jorge, mas antes de chegar em São Jorge, vamos observar brevemente só que essa ideia do Caos Kampf e essa temática de um deus, muitas vezes um deus associado ao raio, né, à tempestade, versus uma serpente gigante, isso aparece até um monstro marinho, né? Isso aparece até entre os nórdicos também. Né? Isso aqui é uma pedra rúnica nórdica de Altuna, e nessa pedra a gente encontra o deus Thor, que tem essa carinha simpática aqui redondinha, com o seu martelo, né? O Mjolnir, e ele está num barco e o pé dele está passando pelo barco, porque na história que está sendo representada aqui, ele está pescando, enfrentando, né, a serpente gigante, a Jormungandr, que é a serpente de Midgard. Então tem esse primeiro atrito de Thor, um deus associado ao trovão, à tempestade, versus um monstro que está no mar, né, sendo pescado aqui pelo Thor. E como ele é muito pesado, muito grande, o pé do Thor atravessa o barco. Né? Então, mais um exemplo de um deus associado ao trovão versus uma serpente gigante. E aqui a gente tem outro exemplo que é Zeus, com o seu raio nas mãos, enfrentando Tifão, que também é uma figura dracônica, né? Tem uma forma de serpente, também representa a ameaça à ordem, a ameaça ao Olimpo, e é vencida por Zeus. Né? Eu não vou entrar em detalhes nessas histórias porque são muitas, a gente está só na metade aqui ainda para caminho de São Jorge. Né? E aí, tá, então a gente poderia falar também de Indra e Vitra entre os hindus, a gente poderia falar de Apolo e Piton também, que repete essa história do deus versus a serpente, o dragão, mas vamos acelerar aqui e vamos para o tema do cavaleiro contra o monstro, para a gente chegar naquela imagem lá inicial, que eu comecei o vídeo com ela, né, de Horus versus esse crocodilo que parece muito São Jorge. Para a gente chegar nisso, a gente tem que entender quem é Horus, né? Então aqui a gente começa o segundo tema, que é o cavaleiro versus o monstro no contexto do Mediterrâneo Oriental. No caso, a gente está no Egito aqui, né? O Egito está no mundo Mediterrâneo Oriental, no nordeste, né? Do continente africano. E aqui a gente tem a representação do deus Horus, aquele mesmo deus que está em cima do cavalo enfrentando o crocodilo, né? Por isso estou pegando ele aqui. Horus, Ramsés III, o faraó, e Set. Tá?
Então, a gente tem um faraó sendo abençoado aqui, legitimado por dois deuses que são tradicionalmente antagônicos, né? São rivais. Horus é filho de Osíris, e Osíris é irmão de Set, né? Na história, Set, que é esse deus com a cabeça do animal de Set, ninguém sabe que animal que é esse, não corresponde a nenhum animal que a gente conheça, e só ele tem essa cabeça, então é chamado simplesmente de animal de Set. Mas o Set, ele mata Osíris, que é o pai de Horus, né? E Horus vinga Osíris derrotando o Set, né? E isso é uma história que ela é simbólica, um arquétipo, né? É um modelo, um template do que o faraó deve ser. Então, o faraó morto é sempre Osíris e o faraó vivo, aquele que sucede o faraó que morreu, é sempre o vingador de seu pai, que vai lutar contra as forças do caos, representado por Set, né? Pela força do deserto, pelos povos estranhos, né, os povos estrangeiros, e vai garantir a ordem, o que cada Ma'at, né, que cada coisa esteja em seu devido lugar. Então representa bastante a figura do rei, por isso está aqui associado ao Ramsés. Só que nesse caso, a gente tem as duas figuras meio que conciliadas abençoando Ramsés, que é uma coisa típica do período dos Ramsés, né, do período Ramessida no Egito. Mas mais tipicamente, a gente vai encontrar Horus e Set não conciliados, mas na verdade um contra o outro. Nessa representação, por exemplo, a gente tem Horus num barco aqui, a cabeça dele está totalmente destruída, né, intencionalmente destruída num movimento de iconoclastia. Não sei aqui se pelos próprios egípcios, ou por cristãos, ou por muçulmanos, mas o fato é que é Horus, né? Dá para ver o biquinho dele aqui. Ele usa a coroa do Alto e Baixo Egito, que é a coroa principal que representa o poder faraônico, né? E como Horus é o símbolo do faraó, ele também usa essa coroa. E ele tá com uma lança em cima do seu barco, atacando um hipopótamo, derrotando aqui um hipopótamo, que é um dos animais que representam frequentemente Set, né? Set é representado, como ele é o perigo, muitas vezes, né? A ameaça, ele é representado por crocodilos e hipopótamos, né? Que são animais muito poderosos e que geravam bastante morte no contexto do Egito, né? São animais violentos quando se sentem ameaçados, ou quando, no caso do crocodilo, quando está com fome, né? Então eram animais que eram vistos como representantes dessa força selvagem, né, indomável e indomada. Mas aqui no caso, esse deus, né, que é o faraó, o deus salvador, ele derrota o mal, digamos assim, simplificando, na forma do hipopótamo. Então aqui a gente está quase chegando no Horus derrotando o crocodilo. Mas antes disso, tem um desenvolvimento da figura de Horus. Isso aqui também é Horus, né? É um Horus bastante diferente, ele não está com cabeça de falcão. Horus nem sempre é representado com cabeça de falcão. Esse aqui é o Horus menino. É o Horus jovem, e ele tem aqui essa trancinha, que é a trancinha dos Padawans lá do Star Wars também, né? Essa trancinha representa uma figura da nobreza jovem. E esse Horus menino, ele segura aqui todos os males, né? Ele contém, é uma figura vulnerável, um jovem, uma criança, então ele representa o estado de alguém vulnerável, mas que apesar de vulnerável, vence todos os perigos, contra todas as expectativas, né? Aqui a gente vê a representação do falcão, acompanhando aqui a figura não falcônica de Horus. Mas então ele tem uma cabeça do deus Bes, que é um deus apotropaico, né? Um deus que afasta os males. Então essa ideia de superar o mal já está presente aqui na cabeça de Bes também, que é um deus que aparece muito em imagens em Canaã, aparece muito em imagens mais ao norte também, no Levante, né? Na região ali de Líbano, Síria, antiga Fenícia, porque o Egito dominou essa região também. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, a gente tem que chegar lá no São Jorge. Mas aqui a gente tem o Horus menino e ele segura então aqui serpentes, escorpiões, o Ibex também, que é um animal que representa essa força da natureza, né, que tem aqueles chifres bem compridos, e também o leão, né, frequentemente que também representa essa força da natureza. E aqui aos seus pés ele calca, né, ele supera os crocodilos. Então é basicamente aqui o Horus que vence tudo. E isso aqui especificamente é chamado de quipus, ou no plural kipi, que são estelas, são pedras, né, erguidas, são monumentos, são artefatos de pedra, sobre os quais se derramava água,
em cima de toda essa estrutura mágica, simbólica, e essa água era bebida por uma pessoa que buscava proteção de doença, geralmente, ou a água era aplicada no corpo para curar uma doença. Então, esse é um objeto médico, mágico, ritual. É, então, é uma figura que representa salvação no sentido bem imediato mesmo, de há um perigo e você é salvo desse perigo. Então, é o Horus Salvador, aqui também chamado de Horus Shed, né? Não tem nada a ver com Red Pill, nada disso. Shed, S-H-E-D, significa Salvador, né? No egípcio. Então, Horus Shed é o Horus Salvador, é uma figura específica, né? Uma forma de representar específica esse deus. E aí, a gente chega finalmente no Horus Cavaleiro que derrota o crocodilo. Isso aqui já é do período romano da história egípcia, né? A gente já está no final ali do Egito Antigo, não no final do Egito, porque o Egito existe até hoje, mas no final do período antigo do Egito. E a gente tem, então, o Horus com uma roupa, inclusive, bastante romana mesmo, né? Aqui derrotando o crocodilo em cima de um cavalo. Então, o cavalo já é uma coisa mais desse contexto e não de contextos anteriores, mas é uma adaptação dessa ideia de Horus Salvador vencendo os males, vencendo o caos, né? Não deixa de ser um Kauskampf, né? Uma luta contra o caos, só que agora na forma específica do cavaleiro. Então, esse é um elo que a gente precisa para chegar lá no São Jorge, né? E essa ideia do cavaleiro versus o monstro aparece aqui em Horus Salvador versus o crocodilo, mas ela aparece em vários outros contextos e várias outras histórias muito interessantes no Mediterrâneo Oriental. Então a gente estava falando de Egito, no Mediterrâneo Oriental, agora a gente vai para Grécia, Anatólia, né, atual Turquia, também faz parte desse mundo Mediterrâneo Oriental, está tudo muito próximo ali. Os os egípcios viajavam para a Grécia, muitos faraós egípcios empregaram mercenários gregos, por exemplo, nas guerras, né? Antes de existir Grécia propriamente, a Grécia tal como a gente conhece, os egípcios já frequentavam ali o continente grego, né? A civilização de Micenas, que antecede a Grécia arcaica e Grécia clássica, por exemplo. Então é um mundo hiperconectado, tá? Não pense, eu falo isso várias vezes no canal, mas é importante repetir para quem está chegando agora. Nunca pense na história do Egito, Grécia, Roma, etc., como histórias separadas. Elas estão hiperconectadas. Essas culturas se conhecem, não é coincidência. Esses temas, a repetição desses temas não é coincidência. É uma questão de origem comum, muitas vezes, esses povos, ou de diálogos, de relações de troca, né, cultural, transculturação. Tá. Então, outro exemplo de um cavaleiro que derrota um monstro. Esse aqui é o Belerofonte. Belerofonte é um herói que vence a Quimera. Né? A Quimera é aquela criatura que representa várias forças, ela condensa em um único ser vários símbolos da força selvagem indomada. Né? Então ela tem cabeça de leão, cabeça de serpente, barra dragão, e a cabeça de um bode, que na verdade talvez seja mais evocativo da figura do Ibex, né? Que é aquele, não sei se é uma cabra, né? Como é que eu poderia descrever isso em termos zoológicos mais precisos, mas parece um cabrito assim com os chifres bem grandes, né? Então, a quimera, que tem um rabo de serpente, né, ela condensa todos esse, o corpo de leão, ela condensa todos esses elementos, e essa quimera é derrotada pelo Belerofonte em cima do Pégaso. O Pégaso é o famoso cavalo alado, lá não tem vários Pégasos, não é uma espécie, não. É uma figura, um ser específico, Pégaso, que Belerofonte doma com a ajuda de Atenas, da deusa Atena, melhor dizendo, e consegue vencer a Quimera. Eu não vou contar a história do Belerofonte, porque se eu for contar a história de cada coisa que eu vou mostrar agora, vai ficar muito longo o vídeo, mas só para dar um gostinho assim, basicamente o Belerofonte ele é acusado. É uma história que lembra aquela história de José do Egito, né? Que o Belerofonte ele tá na corte de um rei, aí a mulher do rei, né, a rainha, dá em cima do Belerofonte, ela quer o Belerofonte, e o Belerofonte não quer, né? Porque ele é um homem honrado, né? Ele não vai desrespeitar de forma alguma também a questão da hospitalidade, né? Ele está ali dentro de uma relação de hospitalidade, e então ele rejeita as investidas da rainha, e aí a rainha diz que o Belerofonte foi para cima dela, né? E diz para o rei que na verdade o Belerofonte é que estava querendo seduzir
a rainha, e aí o rei manda o Belerofonte para um tio seu, um rei de uma outra região, porque ele não poderia matar o Belerofonte por causa do código de hospitalidade. Então ele manda para uma outra pessoa, para um tio, um outro rei, para esse rei matar o Belerofonte. Só que esse rei também, como ele está hospedando esse herói, ele não pode matar. Então ele faz esse herói fazer uma série de tarefas impossíveis, que lembra bastante agora outra história, que é a história dos 12 trabalhos de Hércules, né? Ou Heracles no grego. Então, dessas missões é vencer a Quimera. E aí ele dá, seria uma missão perdida, né, pro Belerofonte morrer, que era a intenção lá dos reis. Só que ele consegue, com o favor dos deuses, né, a ajuda do Pégaso, vencer esse monstro. Então a gente tem aqui Belerofonte vencendo a Quimera montado no Pégaso. E aí, outra história que também já vai chegando no São Jorge, vocês já sentem que está chegando no São Jorge, né? Aqui a gente tem a história de Perseu e Andrômeda. Também uma história grega, né, que se passa na Etiópia, segundo a tradição. Tinha um reino na Etiópia que teve uns problemas com Poseidon. O rei acabou tentando levar a melhor por cima de Poseidon. Isso nunca dá certo, né, nos mitos gregos. Então Poseidon, para punir o reino ali daquele rei, ele envia um monstro marinho, um Ketus, né, na terminologia grega, um monstro marinho, para destruir aquele reino. E a única forma que o rei consegue de impedir, de meio que conter esse monstro, de apaziguar, né, de propiciar essa criatura monstruosa, é oferecendo a sua própria filha, que é Andrômeda. Então ele amarra, né, acorrenta Andrômeda num penhasco para ser devorada pelo monstro, e Perseu, o herói, de passagem, vê essa situação e fica apaixonado por Andrômeda, né? E consegue vencer o monstro e depois ele se casa com Andrômeda, ou pelo menos fica com a Andrômeda, né? Então, essa ideia de um deus, guardem esse tema, tá? Um deus punindo uma região, e aí o soberano dessa região oferece a própria filha em sacrifício, mas a filha não morre porque antes um herói de passagem vence o monstro e salva a donzela, tá? Guardem essa estrutura básica. Então ela aparece na história de Perseu e aparece também na história de Heracles, né, ou Hércules e Hesíone. Aqui tem uma representação disso aqui, o Hércules com o seu arco e flecha, a Hesíone e o Ketus, né, o monstro marinho. Então qual que é a história aqui? Mesma coisa basicamente, só que agora isso se passa em Troia. Então, o rei de Troia, ele tinha feito um acordo com dois deuses, Apolo e Poseidon, de novo Poseidon, para construir uma muralha mágica para proteger a cidade de Troia, que é a cidade que depois vai ser muito difícil transpor essa muralha, né, na história da Guerra de Troia, quando só por meio da artimanha do Odisseu, né, de Ulisses, ele manda o cavalo de madeira com os soldados lá dentro e consegue vencer o cerco, né? Enfim, mas isso aí é outra história, outro vídeo, que é o vídeo da Ilíada. Mas então, antes disso, antes da Guerra de Troia, tinha o rei de Troia que mandou construir essa muralha, uma muralha divina, sagrada, feita pelos deuses Apolo e Poseidon, só que ele não cumpre a sua parte no acordo com os deuses. Ele dá um calote nos deuses, isso nunca dá certo, e o Poseidon, especificamente, envia um monstro marinho para destruir a Troia. E aí, o rei de Troia, ele só consegue conter a fúria do monstro oferecendo a sua própria filha, que é a Hesíone, e Hércules, o herói de passagem, vence o monstro e liberta a donzela. De uma forma mais curiosa, porque na história de Hércules, ele se veste como a Hesíone, né, para enganar o monstro, aí o monstro devora, abocanha o Hércules, e aí de dentro do monstro ele consegue vencer o monstro. Então ele é engolido por esse grande monstro marinho e passa um tempo lá dentro, e aí vence, supera o monstro, emergindo, né, novamente ao final da batalha. Então a gente tem a história de Heracles, Hesíone e Ketos. E aí, muito importante aqui, guarde outra coisa, vocês já guardaram a estrutura básica do mito, né? Que está se repetindo no mito de Perseu, está se repetindo aqui no mito do Hércules. Guarde também o seguinte, que isso acontece em Troia e a gente tem Poseidon, monstro de água envolvido, a gente tem Apolo envolvido,
que é um dos construtores da muralha, e a gente tem em Troia um rio muito importante, que é o rio Escamandro, que também é um rio barra deus da mitologia. Né? Então guarde isso aí, porque isso vai ser muito importante para a história de São Jorge, surpreendentemente. E aí, beleza. Então, só mencionando, porque eu não poderia deixar sem, mas nesse contexto todo, a gente está falando dessas histórias, mas a gente está num contexto também em que existe um tema, que é o tema do cavaleiro Trácio. A Trácia é uma região a nordeste da Grécia. Então, ela é inclusive parte da Grécia atual. A maior parte do que era a Trácia antiga é a Bulgária. E parte da Anatólia, ou seja, do que hoje é a Turquia, era essa região da Trácia. Tá? E na região da Trácia tem um tema muito comum nas representações artísticas, na iconografia, né, nas imagens, que é um cavaleiro diante de uma serpente enrolada numa árvore. Muitas vezes também isso aqui é um artigo, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Isso aqui é um artigo exatamente sobre o tema do cavaleiro Trácio, tá? Nas inscrições e na iconografia. E a gente tem várias dessas imagens, né, desses relevos do cavaleiro Trácio diante da árvore com a serpente enrolada. E em alguns casos também esse cavaleiro ele está caçando. Isso representa a nobreza, né? A caça é própria da nobreza, então tem muitas vezes um cachorro que age na caça, né, a favor do caçador, atacando um javali ou às vezes outro animal. E esses temas às vezes se combinam. Então, deixa eu ver se eu encontro um cavaleiro com lança aqui. Aqui o tema sempre da serpente enrolada numa árvore, né? Que, enfim, tem muitas interpretações disso relacionadas a Asclepio. Eu não vou entrar no detalhe de novo, seria muita coisa. Mas aqui, essa imagem, repara bem, tem dois cavaleiros e no centro uma serpente enrolada numa árvore, né? Tá, beleza. Isso aqui vai ser importante para as primeiras representações artísticas de São Jorge. Então tem esse tema do cavaleiro Trácio e tem todos esses temas mitológicos também que eu já apresentei, né? De novo a serpente aqui de frente da árvore, nesse caso, enrolada no altar, e o cavaleiro com uma lança. Repare que há um repertório cultural que já está dando todas as peças para a gente montar, basicamente, o São Jorge. E aí vão chegar no São Jorge propriamente, né? Que é esse cavaleiro cristão por excelência, que vence um monstro que representa o paganismo, né? Vence o mal, o diabo, e salva a donzela e converte todo um reino. Eu vou contar a história do São Jorge daqui a pouco. Aliás, a gente pode contar a história inicial do São Jorge já inicialmente. Inicialmente não, agora, porque São Jorge, o Jorge da Capadócia, né? Capadócia está no centro ali da Anatólia, atual Turquia, então próximo da Trácia, de onde tinham os cavaleiros trácios, está no mundo mediterrâneo oriental, onde circulavam todas essas histórias e essa imagem, essas iconografias, essas representações artísticas desses temas mitológicos. E São Jorge teria vivido no terceiro século depois de Cristo, naturalmente, né, no contexto do Império Romano. E é, a história principal de São Jorge, detalhe, a gente não tem nenhuma documentação da época em que São Jorge teria vivido. O texto mais antigo, melhor dizendo, as representações visuais de São Jorge mais antigas são do 7º, 8º século. Então, mais ou menos 500 anos, meio milênio depois de quando ele teria vivido. E os textos mais completos sobre São Jorge são do século XI, XII, que contam a história propriamente de São Jorge versus o dragão, versus o monstro. Então a gente está falando de quase de um milênio depois o contexto da história, né? É 1000 anos anterior ao contexto em que a história é contada de forma completa pela primeira vez. Então, mas de qualquer forma, São Jorge teria vivido no terceiro século. E segundo um texto que é o Miracula Sancti Georgi, que aparece, é um texto grego, apesar do nome latino, né? Que está preservado num códice, num manuscrito propriamente, chamado Codex Romanus Angelicus. Nessa história, Deus, agora a gente está falando do Deus de Israel, né? O Deus Pai de Jesus, o Deus Yahvé, decide punir um rei de uma cidade pagã. Lembra daquele esquema lá de Perseu e de Heracles, né? Então você tem Deus que decide punir uma cidade pagã e a forma de punição é fazendo surgir um dragão devastador no lago, que era o lago de onde a cidade se abastecia de água, né?
E aí, o que, que eles fazem para conter a fúria desse dragão, desse monstro que está nas águas? Eles começam a fazer um sorteio para oferecer virgens anualmente para esse monstro. Até que o sorteio, até que as sortes, né, no caso o azar, cai na filha do próprio rei. E ele vai ter que oferecer a sua filha. Então a princesa é oferecida para o monstro, só que um cavaleiro de passagem, Jorge da Capadócia, consegue. Ele vê essa situação, né, vê a virgem ali amarrada e o monstro pronto para devorar a virgem, e ele intervém, pergunta para a virgem qual que é o deus que é adorado na sua cidade, no seu reino, e ela responde que os deuses adorados são é, Heracles, ou Hércules, é um dos deuses adorados, Escamandro, que é um rio de Troia, né? Apolo, um dos construtores da muralha de Troia, e Ártemis, que é a irmã de Apolo. Então, desses quatro deuses, três são deuses que estão diretamente envolvidos com o mito de Perseu e o Ketos, né? O mito de Perseu e Andrômeda. Então, muito provavelmente, a base, né, mais imediata, a história de São Jorge depende simbolicamente, né, depende em termos de temas, de elementos culturais, de tudo isso que eu falei até agora. É uma história de longuíssima duração, né? Mas, de forma mais imediata, parece que esse primeiro relato do século XI, do Miracula Sancti Georgi, é, que fala do século XII, melhor dizendo, que conta essa história, ele parece depender de forma mais direta da história de Heracles e Hesíone. Eu falei Perseu, né? Perdão. É na história de Heracles e Hesíone que a gente tem a, a Troia e, consequentemente, o Escamandro, Apolo e o próprio Heracles, claro, envolvido. Então, mas continuando a história, né? Então, ele consegue, depois dela falar isso, ele fala assim que o reino deve adorar Deus, né, Yahvé, e não esses deuses. E aí ele consegue domar o dragão, submeter o dragão, pega a donzela, vai com os dois para a cidade e diante de toda a população ele mata o dragão. E aí mostrando com essa demonstração de poder e essa pregação para que a cidade se convertesse, de fato o povo se converte e passa a adorar o deus de São Jorge, né? O deus apresentado por São Jorge, e não esses outros deuses, é, enfim, que a princesa tinha falado. Então essa é a história básica, né, na versão inicial ali do século XII, do Miracula Sancti Georgi, que depois essa história vai variar muito, adiciona novos elementos, modifica outros elementos e se estabelece principalmente na forma que a gente encontra na Legenda Áurea, que é uma das fontes medievais mais importantes, né, que consolida mais as várias histórias de santos, né, em geral. A Legenda Áurea é uma compilação de várias histórias de santos, né, e inclui uma versão da história de São Jorge, né? Então, assim, e aqui só para mostrar a figura de São Jorge, ela também tem precedentes dentro da própria tradição cristã. Você tem outro santo que aparece antes como um santo que derrota a serpente, que é o São Teodoro Tiron, que também é um santo cavaleiro oriental. Tem vários santos cavaleiros orientais, né? O São Cristóvão também aparece muitas vezes como um santo cavaleiro oriental, e o São Teodoro também aparece. Isso aqui é um desenho, né, de São Teodoro com a lança derrotando uma serpente. Esse aqui é um artigo sobre esse tema, também vou deixar na descrição. E a gente encontra também, essa é a representação, uma das representações mais antigas de São Jorge, que foi encontrada na Capadócia, exatamente na Capadócia, se eu não me engano, data do 7º ou 8º século, e ela representa duas figuras, dois santos, que vencem serpentes enroladas numa árvore. Lembra muito o tema do Cavaleiro Trácio, né? Que eu mostrei já naquele outro artigo. Inclusive, lá no Cavaleiro Trácio, a gente tem um exemplo que são dois cavaleiros em volta da serpente enrolada, né? Que eu mostrei aqui, ó, dois cavaleiros em volta de uma. Flanqueando, né? Cada um de um lado, de uma serpente enrolada numa árvore. Aqui também na figura de São Jorge. Opa! Nessa figura de São Jorge da Capadócia, que provavelmente é São Jorge e São Teodoro, eles estão também nessa mesma cena, né? Repetindo esse motivo, essa temática, esse padrão iconográfico artístico.
E aí, outras imagens que a gente pega de São Jorge, ele também está acompanhado ou de São Cristóvão ou de São Teodoro, e aqui eles têm as suas lanças derrotando serpentes que eles calcam aos seus pés, e a cruz vitoriosa de Cristo aqui entre eles. E esse também é outra representação antiga de São Jorge, provavelmente São Teodoro ou São Cristóvão, que derrotam também uma serpente, aqui no caso é uma serpente só, que está aos pés dos dois, né, sob cavalos, e eles usam a lança aqui para derrotar essa criatura. Então, assim, curiosamente, né, quando a gente fala quando a gente conta essa história toda, acho que uma grande ironia, primeiro, é importante dizer que isso aqui, a ideia de cópia, simplesmente, é uma ideia fraca para compreender esse fenômeno de repetição cultural. O que está acontecendo aqui são pessoas que vivem uma cultura comum e que estão pensando sobre questões comuns de salvação, de proteção, de honra, vários temas, né, que perpassam várias culturas, usando o mesmo repertório simbólico e magético, né, ou se inspirando nesses repertórios para subverter certos temas. Por exemplo, no caso de São Jorge, você tem uma figura que é claramente, completamente, da cabeça aos pés, do casco do cavalo à cabeça de São Jorge, do casco do cavalo à auréola de São Jorge, ela é inteira derivada de histórias anteriores que são associadas a deuses que são considerados pagãos, né? Ídolos no cristianismo. Mas, ironicamente, a história de São Jorge é a vitória do cristianismo sobre o paganismo. A vitória do cristianismo contra todas essas tradições anteriores. Só que é curioso, é meio paradoxal, né? Porque São Jorge, e essa história de São Jorge representa a vitória sobre o paganismo, mas ela é inteira construída por elementos que seriam chamados de pagãos, né? Então é curioso. Mas assim, isso é muito comum ao longo da história, né? Essa ressignificação de temas que estavam disponíveis na cultura para comunicar uma nova mensagem, para manter muitas vezes parte da mensagem de heroísmo, de virtude, da proteção que os cavaleiros oferecem às donzelas, não sei o quê. Então parte da mensagem desse mito, né, dessa história, dessa narrativa, permanece, mas outras partes são ressignificadas sob demanda de uma sociedade diferente, de uma cultura diferente. Enfim. Então assim funciona a história, né? Isso não é exclusividade, né? Pode ser que alguém fale assim, ah, mas o cristianismo copia tudo. Todas as religiões, todas as culturas vêm de algo anterior, né? E trabalham em cima de um material pré-existente. Então não é nada específico do cristianismo, não é nada específico do catolicismo, é algo que realmente é como a cultura funciona. É basicamente isso, né? Pô, vídeo longo pra caramba. Mas eu prometi que a gente ia sair lá do Caos Kampf e de um texto de 1800 a.C., né? O Enuma Elish, para chegar em São Jorge, e acho que tá pago, né? E quem se interessa por essas temáticas, né? E quem se interessou sobre aquela questão de Baal, dos outros deuses que aparecem na Bíblia, da relação da religiosidade, né, e da cultura que se expressa principalmente no Antigo Testamento em relação a Egito, Mesopotâmia, ao ambiente maior ali do Antigo Oriente Mediterrâneo Oriental, dá uma olhada lá no curso Deus entre Deuses também, que tem um material bastante completo sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? É isso, muito obrigado por acompanhar e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!